Olá, meu nome é Irmã Lúcia Martini. Tenho 71 anos e preciso confessar algo que escondi durante 19 anos. Algo que me atormenta todas as noites quando fecho os olhos. Algo que me envergonha profundamente, mas que finalmente devo revelar porque um adolescente moribundo me ordenou antes de partir para o céu. E o mais assustador, irmão e irmã, é que esse garoto de apenas 15 anos sabia um segredo sobre mim que absolutamente ninguém neste mundo conhecia. Nem meu confessor de 30 anos, nem minhas superioras no convento, nem minha própria irmã mais velha. Um pecado que cometi em 1976, quando tinha apenas 22 anos, 3 décadas antes de conhecer Carlo Acutis. E que nunca, jamais, confessei completamente a Deus, porque tinha medo demais de enfrentar a verdade. Se você já carregou um segredo pesado no coração, fique comigo até o final desta história. O que aconteceu naquela noite mudou minha vida para sempre. Sou freira desde 1977, quase 48 anos dedicados ao serviço de Deus como capelã de hospitais em Milão. As pessoas me veem com este hábito branco imaculado e assumem que sempre fui santa, que minha fé foi inabalável desde a infância, que nunca duvidei nem pequei gravemente. Mas hoje, irmãos, hoje vou finalmente confessar a verdade completa. Antes de entrar para o convento, quando era apenas uma garota de 22 anos vivendo em Milão, fiz algo terrível, algo que mudou o rumo da minha vida para sempre e que me empurrou diretamente para os braços da vida religiosa. Não por amor genuíno a Deus, mas por culpa esmagadora e desejo desesperado de penitência. Durante 30 anos enterrei esse segredo tão profundamente no meu coração que quase consegui me convencer de que nunca tinha acontecido realmente. Me refugiei atrás dos meus votos, atrás do meu serviço aos doentes, atrás de milhares de rosários rezados, mecanicamente enquanto minha alma gritava por verdadeira confissão e libertação. Mas na noite de 11 de outubro de 2006, tudo isso mudaria. Um garoto de 15 anos estava prestes a revelar o que eu havia escondido por 3 décadas inteiras. Quando tinha 52 anos e já levava 29 anos como religiosa, me chamaram urgentemente ao Hospital San Gerardo de Monza para acompanhar espiritualmente um adolescente terminal em suas últimas horas. Seu nome era Carlo Acutis. Leucemia promielocítica aguda, fulminante. Os médicos diziam que ele tinha apenas horas de vida, talvez até o amanhecer se tivesse sorte. Eu havia acompanhado centenas, literalmente centenas de moribundos durante meu ministério hospitalar. Pensei honestamente que seria mais uma noite de orações rotineiras, como eu estava enganada. Lembro de cada detalhe daquela noite com uma clareza que desafia o passar de quase 2 décadas. Era quinta-feira, aproximadamente 11h30 da noite. Eu estava na pequena capela do hospital, rezando vésperas, quando a enfermeira-chefe, Cláudia Rosini, entrou apressadamente. Irmã Lúcia, precisamos da senhora urgentemente no andar oncológico, quarto 307. Paciente adolescente terminal, família católica devota, solicitou presença religiosa. Continue assistindo para descobrir como um garoto de 15 anos sabia algo que eu nunca contei a ninguém em 30 anos. Me levantei imediatamente, peguei meu rosário gasto do bolso do meu hábito, recolhi o óleo sagrado para a extrema unção que sempre carregava comigo e segui Cláudia pelos corredores iluminados do hospital. Chegamos ao andar oncológico pediátrico e caminhamos até o quarto 307. Do lado de fora da porta estavam os pais, Andréia e Antônia Acutis, abraçados com rostos destruídos pela dor, mas estranhamente serenos. Antonia me viu e se aproximou rapidamente, pegando minhas mãos entre as suas com urgência desesperada. Irmã, obrigada por vir tão rápido, disse com voz quebrada por horas de choro. Nosso filho Carlo ainda está acordado.
Ele tem pedido para falar com uma religiosa especificamente. Diz que tem algo importante para comunicar antes de partir. Algo na maneira como ela disse essas palavras me fez sentir um arrepio estranho percorrendo minha coluna. Não era o arrepio do medo exatamente, mas algo diferente. Uma sensação de que estava prestes a cruzar um limiar invisível para algo completamente desconhecido. Quando abri aquela porta, eu não imaginava que minha vida inteira estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Toquei suavemente na porta do quarto 307 antes de abri-la lentamente. O ambiente estava em penumbra, iluminado apenas por uma pequena lâmpada ao lado da cama e pelo brilho verde fantasmagórico dos monitores médicos que apitavam constantemente. Havia flores por toda parte, dezenas de rosas brancas que enchiam o ar com sua fragrância doce, misturada ao cheiro antisséptico característico dos hospitais. E então vi Carlo pela primeira vez. Estava deitado na cama elevada, conectado a múltiplos tubos intravenosos e máquinas. Sua cabeça estava completamente careca devido à quimioterapia agressiva. Sua pele tinha aquela palidez característica de pacientes com leucemia avançada. Fisicamente, parecia exatamente o que era: um adolescente de 15 anos morrendo de uma doença terrível. Mas quando levantou o olhar e nossos olhos se encontraram diretamente, irmão, irmã, naquele momento preciso senti algo que nunca havia experimentado em 3 décadas de ministério hospitalar. Seus olhos castanhos profundos não mostravam medo, nem dor, nem ressentimento. Mostravam uma paz sobrenatural completamente inadequada para um adolescente enfrentando sua morte iminente. O que aconteceu nos próximos minutos me deixou completamente sem palavras. Continue assistindo. Boa noite, irmã Lúcia, disse Carlo com voz fraca, mas surpreendentemente clara e firme. Eu sabia que a senhora viria especificamente. Obrigado por chegar tão rápido. Fiquei paralisada na entrada porque ele havia dito meu nome específico. Eu não tinha me apresentado ainda. Seus pais não haviam mencionado meu nome completo lá fora. Como ele sabia que eu era a irmã Lúcia Martini e não qualquer outra religiosa do hospital? Carlo, disse me aproximando lentamente de sua cama enquanto tentava recuperar minha compostura profissional. É uma honra estar aqui com você. Seus pais me disseram que você queria falar com uma religiosa. Me sentei cuidadosamente na cadeira ao lado de sua cama, ajustando meu hábito e colocando meu rosário no colo. Carlo me observava com aquele olhar penetrante que me fazia sentir completamente transparente, como se pudesse ver diretamente através da minha roupa religiosa, através da minha pele, direto até os segredos mais escuros enterrados no fundo do meu coração. E então ele disse algo que fez meu mundo inteiro parar. Irmã Lúcia, começou Carlo após uma longa pausa, respirando com dificuldade visível. Não vou pedir que reze pela minha cura, porque sei exatamente o que vai acontecer esta noite. Vou morrer amanhã de madrugada, por volta das 6h37. Deus me mostrou isso há 2 semanas em oração. Estou completamente em paz com isso. Vou para casa. Vou finalmente me encontrar cara a cara com Jesus. Suas palavras me surpreenderam profundamente. A clareza absoluta com que falava de sua própria morte iminente, a especificidade da hora exata, a paz inabalável em sua voz. Carlo, disse suavemente, pegando sua mão fria entre as minhas, é natural ter medo. A morte é um mistério para todos nós, mas Deus é misericordioso. E ele me interrompeu gentilmente, mas com firmeza surpreendente. Irmã, não tenho medo algum. Por favor, preciso que entenda isso. Não a chamei aqui para que me console. A chamei porque a senhora é quem precisa de consolo. A senhora é quem precisa de cura. A senhora é quem está carregando um peso terrível há 30 anos. Meu coração parou completamente. Minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. O que aconteceu a seguir vai te deixar sem palavras. Não pare de assistir agora. O quê? O que você quer dizer? Consegui sussurrar com voz quase inaudível.
Carlo me olhou com compaixão profunda, com um amor que não deveria ser possível em alguém tão jovem, e disse as palavras que destruíram completamente as muralhas que eu havia construído ao redor da minha alma durante 3 décadas. Irmã Lúcia, eu sei o que aconteceu em março de 1976 com o bebê. Sei porque a senhora realmente entrou para o convento 6 meses depois, e Jesus me enviou especificamente esta noite para lhe dizer 3 coisas que a senhora precisa ouvir antes que eu parta. O mundo inteiro parou. O tempo deixou de existir. O som dos monitores médicos desapareceu. Soltei sua mão como se tivesse me queimado e me levantei cambaleando da cadeira. Minhas pernas mal me sustentavam. O rosário caiu do meu colo no chão com um som surdo. Não é possível, balbuciei enquanto recuava para a parede. Ninguém sabe disso. Ninguém. Como? As lágrimas começaram a cair pelas minhas bochechas sem controle. 30 anos de segredo absoluto estavam desmoronando em um único instante. Mas como esse garoto podia saber? 30 anos de silêncio cuidadosamente guardado. 30 anos de negação. Tudo desmoronando em um só instante pelas palavras impossíveis de um adolescente moribundo que não deveria, que não poderia saber nada sobre meu passado oculto. Carlo continuou me olhando com aquela compaixão sobrenatural. Irmã, por favor, sente-se. Sei que está em choque, mas preciso lhe dizer exatamente o que Jesus me mostrou. Temos pouco tempo e isso é muito importante para a sua cura espiritual. Deslizei lentamente pela parede até ficar sentada no chão frio do hospital, abraçando meus joelhos, tremendo como uma criança assustada e não como uma religiosa de 52 anos. Como você sabe, consegui perguntar entre soluços. Quem te contou? Meus pais? Alguém da minha família? Ninguém me contou, irmã, respondeu Carlo com paciência infinita. Há 3 noites eu estava rezando aqui sozinho neste quarto às 3 da manhã. Todos dormiam. Eu estava orando o rosário, pedindo a Deus que usasse meu sofrimento para algo bom, para alguém que precisasse. O que Carlo revelou a seguir sobre como descobriu meu segredo vai te arrepiar. Continue comigo. E então o quarto se encheu de luz, continuou Carlo. Não era a luz das lâmpadas do hospital, era outra luz completamente diferente. Dourada, quente, viva. E nessa luz vi o rosto de Jesus tão claramente como vejo a senhora agora. Ele me falou sem palavras, diretamente ao meu coração, e me mostrou imagens da sua vida. Vi a senhora como uma garota de 22 anos em 1976, bonita, cheia de sonhos, apaixonada por um homem que lhe prometeu casamento. Vi a senhora grávida de 3 meses, assustada, escondendo isso de sua família católica rigorosa. Vi a senhora naquela clínica clandestina nos arredores de Milão, no dia 15 de março de 1976. Cada palavra que Carlo pronunciava era como uma faca cravando diretamente no meu coração. Detalhes específicos que eu havia enterrado tão profundamente que quase havia conseguido esquecê-los completamente. A data exata, a localização, precisa da clínica ilegal. Pare, por favor, supliquei cobrindo meus ouvidos com as mãos trêmulas. Não posso ouvir isso. Não posso. Mas Carlo continuou, revelando detalhes que nem eu mesma gostava de lembrar. Mas Carlo continuou com voz suave, porém implacável. Irmã Lúcia, Jesus me mostrou sua dor quando acordou da anestesia e compreendeu completamente o que havia feito. Vi a senhora chorar durante 3 dias seguidos, sem conseguir comer ou dormir. Vi a senhora tentar se suicidar 2 meses depois, tomando todos os comprimidos que encontrou no armário de remédios da sua mãe. Vi a senhora acordar no hospital depois que sua irmã a encontrou a tempo. E vi a senhora entrar para o convento 6 meses depois, não por vocação genuína de servir a Deus com alegria, mas por culpa esmagadora e desejo desesperado de se punir para sempre. Eu estava soluçando completamente agora.
Anos e anos de dor reprimida, saindo finalmente à superfície como um vulcão que ficara décadas adormecido e que finalmente entrava em erupção violenta. Fui uma assassina, gritei entre lágrimas. Matei meu próprio bebê. Como posso ser religiosa? Como posso falar de Deus quando destruí a vida que Ele criou dentro de mim? Sou uma hipócrita, uma mentirosa vestida de freira. Mas o que Carlo disse a seguir mudou tudo. Estas 3 mensagens de Jesus transformaram completamente minha vida. Carlo levantou sua mão fraca, sinalizando para que eu me aproximasse. Irmã, por favor, venha aqui. Precisa ouvir as 3 coisas que Jesus me pediu para lhe dizer. Lentamente, me arrastando praticamente, voltei ao seu lado e me sentei na cadeira junto à sua cama. Meu rosto estava completamente encharcado de lágrimas. Meu penteado religioso cuidadoso estava desfeito. Minha compostura profissional havia desaparecido completamente. Primeira coisa, disse Carlo, me olhando diretamente nos olhos com uma autoridade que não correspondia de forma alguma ao seu corpo moribundo de 15 anos. Jesus a perdoou por esse pecado no mesmo dia em que a senhora o cometeu. Ele viu seu coração despedaçado, seu arrependimento genuíno, sua dor absoluta. O perdão de Deus não espera que sejamos dignos ou que façamos penitência suficiente. Seu perdão é instantâneo, completo, sem condições. Mas a senhora nunca aceitou esse perdão porque não se perdoou a si mesma. Durante 30 anos tem se punido, tentando ganhar uma absolvição que Deus já lhe deu gratuitamente há 3 décadas. Suas palavras penetravam direto no centro da minha alma ferida. Mas a segunda mensagem me fez desmoronar completamente. Segunda coisa, continuou Carlo, após tomar um respiro trabalhoso. Seu bebê, aquela alma que nunca nasceu, está no céu. Jesus me mostrou. É uma menina linda com seus olhos. Seu nome no céu é Maria Lúcia. Ela não culpa a senhora, irmã. Ela a ama completamente e está esperando o dia em que chegue ao céu para abraçá-la finalmente. Ela compreende sua dor. Compreende que agiu por medo e não por maldade. E ela tem orado pela senhora durante 30 anos. Desabei completamente sobre a cama de Carlo, soluçando incontrolavelmente contra os lençóis brancos do hospital. Uma menina, consegui sussurrar entre lágrimas. Maria Lúcia. Durante 30 anos, havia tentado não pensar no bebê como uma pessoa real, com identidade, com alma, com existência eterna. Havia tentado mantê-lo abstrato, indefinido, para me proteger da dor total do que havia feito. Mas Carlo acabava de torná-lo completamente real, completamente pessoal. E estranhamente, esse conhecimento não aumentou minha dor. Começou a transformá-la em algo diferente, algo que não sentia há décadas, esperança de reconciliação eventual. A terceira mensagem foi a que finalmente me libertou de 30 anos de culpa. Ouça com atenção. Terceira e última coisa, disse Carlo com voz que se enfraquecia visivelmente. Agora estava gastando suas últimas forças para completar esta mensagem. Jesus me pediu para lhe dizer isto especificamente. Seus 30 anos de serviço aos doentes não foram em vão. Embora tenha entrado para o convento pelas razões erradas inicialmente, Deus usou seu sofrimento para curar outros. Cada paciente moribundo que acompanhou, cada família que consolou, cada oração que rezou junto a leitos de hospital, tudo isso foi real e valioso. Deus pegou sua culpa e a transformou em compaixão genuína pelo sofrimento alheio. Mas agora é hora de deixar a culpa ir completamente. É hora de viver não da penitência, mas da gratidão pelo perdão recebido. Carlo estendeu sua mão fraca em minha direção. Irmã Lúcia, pode se perdoar finalmente? Pode aceitar que é amada completamente por Deus, apesar do seu pecado? Pode acreditar que Maria Lúcia está esperando por você com amor e não com ressentimento?
O que aconteceu quando aceitei aquele perdão foi algo que jamais poderei explicar completamente. Peguei sua mão fria entre as minhas e a senti lentamente entre lágrimas. Sim, sussurrei finalmente. Sim, quero acreditar. Quero aceitar o perdão. Naquele momento, irmão, irmã, algo extraordinário aconteceu, que não posso explicar cientificamente, nem teologicamente. Senti como se um peso físico, literalmente, se levantasse do meu peito. Era como se tivesse estado carregando uma mochila de pedras durante 30 anos e alguém finalmente a tirasse dos meus ombros. Respirei fundo pela primeira vez em décadas. Uma respiração completa, sem a constrição da culpa, apertando meu peito constantemente. O quarto pareceu se iluminar, embora as luzes não tivessem mudado. O ar se sentiu mais leve, mais limpo, como depois de uma tempestade purificadora. Obrigada, Carlo, disse apertando sua mão com gratidão profunda que ia além das palavras. Obrigada por ser o mensageiro de Deus para mim. Obrigada por sua coragem ao me dizer verdades que ninguém mais ousou dizer. Carlo sorriu fracamente. Não foi coragem, irmã, foi obediência. Jesus me deu uma missão antes de partir e eu simplesmente a cumpri. Mas Carlo ainda tinha algo mais para me pedir antes de partir. 3 promessas que mudaram como vivo minha fé até hoje. Mas agora preciso pedir algo em troca, disse Carlo. Preciso que me prometa 3 coisas. Me inclinei mais perto para ouvi-lo, porque sua voz estava se enfraquecendo rapidamente. Agora seus lábios estavam pálidos, sua respiração era superficial. Primeira promessa, sussurrou Carlo com esforço visível. Mantenha este encontro em segredo absoluto até que sinta no seu coração que Deus lhe dá permissão para compartilhá-lo. Esse momento chegará quando você tiver 71 anos, no ano de 2025. Então, saberá que é tempo de contar esta história para ajudar outras pessoas que carregam segredos similares. Segunda promessa, dedique o resto do seu ministério, não pela culpa, mas pelo amor. Deixe que cada paciente que você atender veja o rosto misericordioso de Deus refletido em você. Seja para os outros o que eu fui para você esta noite, um mensageiro do perdão divino. Terceira promessa, quando chegar o seu momento de morrer, não tenha medo. Maria Lúcia estará esperando você do outro lado e eu também estarei lá para recebê-la. Eu assenti solenemente, lágrimas caindo sobre sua mão fria. Eu prometo, Carlo, as 3 coisas, eu prometo. Carlos fechou seus olhos com paz absoluta no seu rosto juvenil e demacrado. Então minha missão está completa, irmã Lúcia. Agora posso partir tranquilo. E irmãos, essas foram as últimas palavras que Carlo me dirigiu naquela noite, antes que sua família entrasse novamente. CTA1. Se você está acompanhando esta história incrível e quer saber o que aconteceu depois, deixe um amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o perdão de Deus. Carlo morreu exatamente como havia previsto, no dia 12 de outubro de 2006, às 6h37 da manhã. Eu estava lá quando ele deu seu último suspiro, rodeado de seus pais devastados e do padre Marcelo. Mas antes desse momento final, irmãos, algo mais aconteceu naquela noite que nunca revelei até agora. Depois que confessei meu pecado mais obscuro e senti o peso de 30 anos ser levantado dos meus ombros, Carlo me fez um último pedido. Pediu que eu me aproximasse novamente quando seus pais saíram momentaneamente do quarto para falar com os médicos. Irmã Lúcia, sussurrou tão baixo que tive que inclinar meu ouvido junto aos seus lábios secos. Jesus me mostrou 3 coisas específicas sobre o seu futuro. 3 profecias que se cumprirão em datas exatas. Quando acontecerem, saberá sem dúvida que tudo o que eu disse esta noite foi completamente real. Meu coração batia tão forte que pensei que explodiria. O que Carlo estava prestes a revelar mudaria minha vida para sempre e provaria sem sombra de dúvida que aquele encontro não foi coincidência. Primeira profecia, continuou Carlo com voz fraca, mas extraordinariamente clara.
No dia 15 de março de 2007, exatamente 5 meses depois da minha morte, seu irmão Giuseppe ligará por telefone. Dirá que tem câncer de pâncreas em estágio 4. Os doutores darão 6 meses de vida no máximo. Mas, irmã Lúcia, escute-me muito cuidadosamente. Você deve rezar por ele exatamente como vou ensinar agora. 33. Ave Marias cada noite às 11 horas, durante exatamente 12 anos, sem faltar um único dia. E cada noite dirá estas palavras: pela intercessão de Carlo Acutis, rogo a Jesus que estenda a vida do meu irmão para que tenha tempo de se reconciliar com Deus. Fiquei congelada. Carlo acabava de dizer o nome do meu irmão, Giuseppe. Eu nunca havia mencionado que tinha um irmão, muito menos seu nome. Se fizer isto fielmente, continuou, Giuseppe não morrerá em 6 meses. Viverá exatamente 12 anos a mais e morrerá no dia 15 de março de 2019, exatamente 12 anos depois do diagnóstico. Durante esses anos extras que Deus lhe dará, ele se reconciliará com a igreja que abandonou, voltará aos sacramentos, se confessará completamente e morrerá em paz, na graça de Deus. As lágrimas rolavam pelas minhas bochechas. Meu irmão havia abandonado a fé católica 20 anos atrás. Se você tem alguém na família que se afastou da fé, escreva o nome dessa pessoa nos comentários. Vamos rezar juntos por todos eles. Segundo a profecia, disse Carlo depois de tomar um respiro trabalhoso, claramente exausto, mas decidido a completar sua mensagem. No dia 12 de outubro de 2013, 7º aniversário exato da minha morte, às 3 da tarde, você estará na capela do hospital rezando. Uma mulher jovem entrará chorando. Ela se chama Helena Torrini, terá 28 anos e estará grávida de 7 meses. Os doutores acabaram de dizer que seu bebê tem uma malformação cardíaca letal. Recomendarão aborto terapêutico. Carlo fechou seus olhos por um momento, como se estivesse vendo a cena se projetando em sua mente. Quando Helena te contar isto, deve dizer exatamente: Helena, seu filho se chama Matteo. Viverá. Não será uma vida longa, mas será linda. Exatamente 3 anos, 2 meses e 8 dias. Cada dia será um presente. Não o rejeite por medo. Ame-o enquanto estiver com você. Quando partir para o céu, terá transformado dezenas de vidas. Minha mente estava completamente sobrecarregada, processando todos esses detalhes impossivelmente específicos sobre eventos futuros. Como vou lembrar de todas essas palavras exatas? Perguntei preocupada. Carlos sorriu fracamente. Lembrará perfeitamente. Deus as colocará na sua boca. Mas ainda faltava a terceira e mais impactante profecia. Uma que envolveria o próprio Vaticano e mudaria tudo. E a terceira profecia, disse Carlo, usando claramente suas últimas reservas de energia. No ano de 2025, quando tiver exatamente 71 anos, eu serei canonizado oficialmente como santo. Haverá uma cerimônia em abril no Vaticano. Durante essa cerimônia, enquanto escuta a proclamação da minha santidade, Deus falará diretamente com você dizendo: agora é o momento. Conte sua história, libere outros que carregam segredos como o seu. Mostre-lhes que minha misericórdia não tem limites. Carlo me olhou com uma intensidade que queimava. Quando escutar essa voz interior inconfundível, sua promessa de silêncio terá terminado. Então contará publicamente tudo o que aconteceu esta noite. Entende as 3 profecias? Lembrará delas? Cumprirá sua parte quando se manifestarem? Sim, Carlo, prometi solenemente, pegando sua mão fria. Giuseppe e o câncer no dia 15 de março de 2007, Helena grávida na capela no dia 12 de outubro de 2013 e meu testemunho público em 2025, depois da sua canonização. Prometo tudo. Carlo fechou seus olhos com paz absoluta. Obrigado por acreditar, irmã. Agora tudo está completo. Essas foram suas últimas palavras coerentes para mim.
Você consegue imaginar receber 3 profecias tão específicas assim? Deixe nos comentários se você acredita em profecias e milagres de Deus. As horas seguintes foram uma vigília silenciosa. Às 6h37 da manhã do dia 12 de outubro de 2006, Carlo abriu seus olhos uma última vez. "Posso vê-los", sussurrou maravilhado. "Os anjos são tão lindos e Jesus está aqui estendendo sua mão." Então deu seu último suspiro. Os monitores emitiram aquele som contínuo que todos conhecemos. Mas o que aconteceu imediatamente depois foi extraordinário. Um aroma incrivelmente doce encheu todo o quarto, como baunilha misturada com incenso, algo celestial sem nome terreno. A temperatura mudou, ficando calorosamente reconfortante, como um abraço invisível. O padre Marcelo caiu de joelhos, murmurando em latim. Os pais de Carlo, embora devastados, tinham uma paz inexplicável em seus rostos. Eu fiquei em silêncio, processando tudo. Os meses seguintes, voltei à minha rotina normal no hospital. Mas algo fundamental havia mudado dentro de mim. Pela primeira vez em 30 anos, não me sentia esmagada pela culpa paralisante. O peso havia sido levantado. Podia respirar. Podia orar com alegria genuína, em vez de penitência desesperada. Mas esperava com temor o dia 15 de março de 2007. Realmente se cumpriria a primeira profecia? O que aconteceu naquela data mudaria tudo e provaria que Carlo realmente tinha recebido uma mensagem divina. Amanhã do dia 15 de março de 2007, exatamente 5 meses depois da morte de Carlo, eu estava na capela do hospital rezando às 8h45. Meu telefone estava no silencioso dentro do bolso do meu hábito. Às 9h em ponto, exatamente, ele vibrou. Era minha irmã Francesca. "Lúcia", disse sua voz quebrando. "Giuseppe acabou de ligar. Tem câncer de pâncreas. Estágio 4. Os doutores dão 6 meses." O telefone quase caiu das minhas mãos. Carlo havia tido razão. Data exata. Diagnóstico exato. Prognóstico exato. Tudo exatamente como havia previsto. Naquela noite, comecei o regime de oração que manteria durante 12 anos. 33 Ave-Marias cada noite às 11 horas, sem faltar jamais. Os doutores disseram que Giuseppe morreria em setembro de 2007. Mas setembro chegou e Giuseppe seguia vivo. Os meses se converteram em anos. Os oncologistas estavam desconcertados. "Isto é medicamente inexplicável com câncer pancreático estágio 4, repetiam constantemente, mas para mim não era inexplicável. Carlo havia dito 12 anos. Você conhece alguém que recebeu um diagnóstico grave? Compartilhe esta história com essa pessoa. Deus pode fazer o impossível. E algo ainda mais milagroso aconteceu simultaneamente. Giuseppe, quem havia rejeitado a religião por 2 décadas, começou a se abrandar espiritualmente. Em 2008 me ligou. "Lúcia, preciso falar sobre Deus." Durante os anos seguintes, Giuseppe fez uma jornada linda de volta à fé. Em 2010, 4 anos depois do seu diagnóstico mortal, retornou à igreja. Em 2012, fez confissão completa com o padre Marcelo. Eu observava assombrada como tudo se desenvolvia exatamente como Carlo havia previsto. Os anos passavam. Giuseppe seguia vivo no que os doutores chamavam de remissão inexplicável. Sua fé crescia mais forte a cada ano. Se converteu em evangelizador apaixonado, compartilhando seu testemunho de sobrevivência milagrosa. Mas em janeiro de 2019, o câncer retornou agressivamente. Desta vez, não havia tratamento possível. Os doutores disseram 2 ou 3 meses no máximo. Eu sabia melhor. Sabia exatamente quando, porque Carlo me havia dito 13 anos antes. A data que Carlo previu estava chegando, e com ela, a prova definitiva de que tudo era verdade. No dia 15 de março de 2019, exatamente 12 anos depois do diagnóstico original, exatamente como Carlo havia profetizado com precisão milimétrica, Giuseppe morreu pacificamente em casa, rodeado da família. Tinha 64 anos. Havia vivido 12 anos extras impossíveis.
e morreu em completa paz com Deus, reconciliado, confessado, em graça. Eu estava lá segurando sua mão. Suas últimas palavras foram: vejo uma luz linda. Há um jovem esperando por mim. Está sorrindo. Eu sabia quem era. É Carlo, Giuseppe. Vá com ele em paz. A primeira profecia havia se cumprido com precisão absoluta, mas faltavam 2 mais. Continuei meu ministério completamente transformada. Já não servia pela culpa, mas pelo amor genuíno. Cada paciente era uma oportunidade de refletir a misericórdia de Deus que eu mesma havia experimentado. Se esta história está tocando seu coração, deixe um amém e ative o sininho para não perder a próxima parte, onde a segunda profecia se cumpre de forma ainda mais impressionante. No dia 12 de outubro de 2013, 7º aniversário da morte de Carlo, eu estava na capela do hospital, rezando como fazia cada ano naquela data. Eram 2h45 da tarde. Estava completamente sozinha, ajoelhada no primeiro banco. Às 3 horas em ponto exatamente, a porta se abriu atrás de mim. Me virei e vi uma mulher jovem, visivelmente grávida, entrando com o rosto devastado pelo choro. Caminhou diretamente até mim. A senhora é a religiosa do hospital? Perguntou com voz quebrada. Preciso desesperadamente falar com alguém sobre Deus. Meu coração começou a bater violentamente. Carlo me havia dito que isto aconteceria, exatamente hoje, exatamente nesta hora. Claro, filha, disse sentando-a junto a mim. Me conte o que está acontecendo. A mulher soluçou. Meu nome é Helena Torrini. Os doutores acabaram de confirmar que meu bebê tem malformação cardíaca severa, síndrome do coração esquerdo hipoplásico. Estão me recomendando aborto terapêutico. Dizem que o bebê morrerá dias depois do nascimento, que é cruel trazê-lo ao mundo só para vê-lo sofrer. Mas eu não sei o que fazer. O que Deus diz sobre isto? Cada palavra era exatamente como Carlo havia previsto 7 anos antes. O nome Helena Torrini. O diagnóstico específico, a gravidez de 7 meses, a recomendação de aborto, tudo exatamente correto. O que eu disse para Helena naquele momento mudaria sua vida para sempre e provaria mais uma vez que Carlo realmente havia recebido uma mensagem divina. Senti o Espírito Santo se movendo dentro de mim. Era o momento de pronunciar as palavras que Carlo me havia dado. Helena, comecei pegando suas mãos trêmulas. Seu filho se chama Mateo. Viverá. Não será uma vida longa segundo os padrões médicos, mas será linda. Exatamente 3 anos, 2 meses e 8 dias. Cada dia será um presente. Não o rejeite por medo da dor. Ame-o completamente enquanto estiver com você. Quando partir para o céu, terá transformado sua vida e as vidas de dezenas de pessoas. Helena me olhou com olhos enormes de choque. Como a senhora sabe que é menino? Os doutores não puderam confirmar o sexo. E como sabe que quero chamá-lo de Mateu pelo meu avô falecido? Não contei isso para ninguém. Eu continuei, sentindo as palavras fluindo exatamente como Carlo prometeu. Deus está pedindo um ato de fé extraordinário, Helena. Confie mesmo não entendendo. Ame sabendo que o tempo será curto. Esse bebê tem um propósito divino. Helena chorava com uma intensidade diferente agora. Esperança misturada com temor reverente. Quem é a senhora? Como pode saber essas coisas? Não sou ninguém especial, respondi honestamente. Mas há 7 anos, um adolescente santo me disse que você viria hoje. Esta data exata, esta hora exata. Me disse o que dizer a você e me disse para confiar que Deus tem um plano lindo. Se você acredita que Deus tem um plano para cada vida, mesmo as mais breves, deixe um amém nos comentários. Helena decidiu continuar sua gravidez. Mateu nasceu em dezembro de 2013, com a malformação cardíaca severa, exatamente como diagnosticado.
Os primeiros dias foram críticos. Múltiplas cirurgias de emergência, noites intermináveis em cuidados intensivos. Mas Mateu sobreviveu contra todas as probabilidades médicas. Os doutores que lhe deram horas de vida ficaram assombrados quando chegou a 1 mês, 3 meses, 6 meses. Helena me visitava regularmente, trazendo Mateu para que eu o abençoasse. Documentava cada dia com fotografias, criando um diário visual deste menino milagroso. Mateu viveu exatamente 3 anos, 2 meses e 8 dias. Morreu pacificamente em março de 2017, nos braços de Helena, rodeado de amor. E exatamente como Carlo havia profetizado, a história de Mateu se tornou viral nas redes sociais católicas. Dezenas de milhares foram tocadas por sua vida breve, mas linda. Helena escreveu um livro que se converteu em best-seller. Tudo, absolutamente tudo, havia acontecido exatamente como Carlo me disse 7 anos antes de Helena entrar naquela capela. 2 profecias cumpridas com precisão absoluta e irrefutável. Giuseppe, vivendo exatamente 12 anos e morrendo no dia previsto. Helena e Mateu, cada detalhe correto até o nome e a duração exata de vida. Eu guardava tudo no meu coração em silêncio, esperando a terceira e última profecia. A profecia final estava prestes a se cumprir. E quando isso acontecesse, eu finalmente poderia quebrar meu silêncio de 19 anos. Os anos continuaram. A causa de canonização de Carlo avançava oficialmente. Em 2020, Carlo foi beatificado depois que um milagre no Brasil foi verificado oficialmente. Eu viajei a Assis para a cerimônia, convidada por Antônia, que me lembrava com carinho. Mas eu sabia que a beatificação não era o final. Carlo havia dito especificamente que seria canonizado santo em 2025. E efetivamente, em janeiro de 2024, o Vaticano anunciou que um segundo milagre havia sido verificado. A canonização estava programada para abril de 2025. Abril de 2025 chegou finalmente. Eu tinha exatamente 71 anos, a idade específica que Carlo havia mencionado 19 anos antes. Viajei a Roma para a cerimônia junto com milhares de peregrinos de todo o mundo, especialmente jovens inspirados por este santo millennial. A cerimônia foi na Praça de São Pedro, presidida pelo Santo Padre. Milhares de pessoas enchiam a praça sob o sol italiano. Bandeiras de todos os países tremulavam. Cantos em múltiplos idiomas ressoavam. Se você está emocionado com esta história, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o poder de Deus. Quando o Papa pronunciou as palavras oficiais, declarando Carlo Acutis santo da Igreja Católica Universal, algo extraordinário aconteceu dentro do meu coração. Escutei uma voz interior, clara como cristal, inconfundível como a voz do próprio Deus, falando diretamente à minha alma. Agora é o momento, Lúcia. Conte sua história. Libere outros que carregam segredos como o seu. Mostre-lhes que minha misericórdia não tem limites, que meu perdão alcança os pecados mais obscuros. Sua promessa de silêncio terminou. Sua promessa de testemunho começou. Lágrimas rolavam livremente pelo meu rosto envelhecido, enquanto milhares celebravam ao redor. Mas meu choro era diferente. Era o choro de alguém que, depois de 19 anos, recebia permissão divina para quebrar seu silêncio. Retornei a Milão transformada. Durante semanas rezei pedindo clareza sobre como exatamente deveria compartilhar meu testemunho. E uma manhã acordei com absoluta certeza de que deveria gravá-lo em vídeo, que deveria contá-lo completo sem omitir nada, nem mesmo as partes mais vergonhosas da minha história, que minha vulnerabilidade total seria precisamente o que daria poder à mensagem. O que aconteceu quando finalmente compartilhei minha história mudou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Contatei um jovem realizador católico que havia conhecido durante a beatificação de Carlo. Contei minha história completa pela primeira vez a outra pessoa além de Carlo. Choramos juntos.
Irmã Lúcia, me disse, esta história precisa ser ouvida. Há milhões de pessoas carregando segredos similares, se destruindo com culpa, acreditando que são imperdoáveis. A senhora pode libertá-los. Passamos semanas preparando cuidadosamente como contar a história, verificando cada data, confirmando cada detalhe, contatando Helena para pedir permissão de incluir a história de Mateu. Ela não só deu permissão, mas insistiu em aparecer ela mesma, dando testemunho de como tudo aconteceu exatamente como eu havia previsto. Finalmente, em um dia ensolarado de junho de 2025, me sentei diante da câmera e comecei. Olá, meu nome é Irmã Lúcia Martini, tenho 71 anos. Quando publicamos o vídeo no YouTube, esperávamos talvez alguns milhares de visualizações. Nas primeiras 24 horas teve 300 mil. Em uma semana, 2 milhões. Se você quer fazer parte desta corrente de testemunho e esperança, deixe seu amém e compartilhe com quem precisa ouvir esta mensagem. Os comentários começaram a chegar por centenas, depois por milhares. Irmã Lúcia, eu também abortei há 20 anos e nunca pude me perdoar. Sua história me dá esperança. Tenho um segredo que está me matando. Depois de escutar seu testemunho, finalmente vou confessá-lo. Levo 30 anos afastada da igreja por vergonha. Hoje volto. Minha irmã está considerando o aborto agora mesmo. Enviei sua história. Está reconsiderando. Milhares de mensagens de pessoas liberadas por escutar que até mesmo uma religiosa havia cometido o pecado que a sociedade considera imperdoável e que Deus a havia perdoado completamente, instantaneamente, sem condições. O vídeo foi traduzido para 15 idiomas, passou de 10 milhões de visualizações. Meios católicos internacionais pediram entrevistas. Mas o mais lindo foram as cartas pessoais. Centenas de mulheres escrevendo para contar que haviam abortado décadas atrás e que meu testemunho lhes havia dado coragem para finalmente confessar, aceitar o perdão de Deus e começar a sarar. Homens que haviam pressionado suas namoradas a abortar e que carregavam culpa esmagadora. E é por isso que estou aqui hoje, contando esta história que guardei zelosamente durante 19 anos. E é por isso que estou aqui hoje, irmão e irmã, contando esta história que guardei zelosamente durante 19 anos, seguindo a instrução de um adolescente santo. As 3 profecias de Carlo se cumpriram com uma precisão que desafia toda a explicação natural. E agora quebro meu silêncio para dizer algo crucial que pode mudar sua vida hoje mesmo. Não importa que segredo você carregue no mais profundo do seu coração. Não importa que pecado esconda que faz você se sentir indigno do amor de Deus. Não importa quantos anos passou se castigando, tentando ganhar um perdão que já lhe foi dado gratuitamente. A misericórdia de Deus é infinitamente maior que seu pecado mais obscuro. Eu abortei meu bebê em 1976, mas Deus me perdoou instantaneamente. Maria Lúcia, minha filha, está no céu sem ressentimento, só com amor puro, esperando o dia em que nos abraçaremos. Carlo Acutis, um adolescente de 15 anos, foi o mensageiro que Deus usou para me libertar de 30 anos de culpa. Se eu posso ser perdoada, você também pode. Esta mensagem chegou até você hoje porque Deus orquestrou para que a encontrasse. Você está perdoado completamente. Agora aceite esse perdão. Solte a culpa. Viva livre. Se esta história tocou seu coração, deixe um amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a misericórdia infinita de Deus. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais testemunhos poderosos. E se você tem um segredo que precisa entregar a Deus, escreva nos comentários apenas: Senhor, confio em Ti. E saiba que a partir de hoje você está livre. Santo Carlo Acutis, rogai por nós. Amém.